No último vídeo que nós trabalhamos o texto de Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 a 26, o texto conhecido como a cura do paralítico, onde os amigos daquele paralítico colocam ele diante de Jesus pelo teto da casa, já que havia impossibilidade por conta do número de pessoas de entrar pelo acesso normal, a gente viu como Jesus pode transformar os impossíveis em possibilidades. Mas eu falei também no final daquele vídeo que às vezes a religiosidade ela é extremamente maligna, ela revela facetas muito malignas. Nem toda religiosidade é assim, mas algumas sim se revelam dessa forma. E aqui a gente está diante de um texto que nos fala sobre isso, sobre como Jesus e somente Jesus deve ser a nossa relação com Deus. E quanto a religiosidade mal orientada, a religiosidade adoecida, tem o poder de ser maligna, com aparência de coisa boa. Então esse texto vai nos ensinar que a religiosidade pensa bem, mas sofre de uma miopia horrível. O versículo 21 diz que aquelas pessoas, diante do que Jesus falou para aquele paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados, eles disseram, os religiosos disseram assim, olha, quem é você? Só Deus tem poder de perdoar os pecados. Eles estavam corretos. Só Deus poderia perdoar os pecados cometidos contra o próprio Deus. Mas eles estavam cegos para perceberem que diante deles estava o próprio Deus. Então a religiosidade às vezes pensa até bem, mas é completamente míope para com a realidade espiritual. Uma segunda coisa que aponta para a malignidade de uma religiosidade mal direcionada é que a religiosidade incentiva apenas a superficialidade. Não é? Os versículos 22 e 23 dizem assim, ó, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Não é? A superficialidade está completamente demonstrada aí quando estes homens só conseguem perceber algo que está diante dos olhos físicos, mas eles são incapazes de perceber as riquezas da alma, as riquezas espirituais. Não é? Então a religiosidade ela é bela na aparência, mas ela é extremamente feia no coração. Ela se impressiona com o espetáculo, mas desvaloriza a dimensão espiritual. Mas uma terceira característica em que a religiosidade pode se revelar maligna, e que esse texto denuncia isso, está lá no versículo 24, quando diz assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. A religiosidade é insensível diante da dor e eficaz para lançar culpa. Infelizmente é assim. Toda religiosidade adoecida, ela é expert em lançar culpa, em condenar, em precipitar-se e em lançar no inferno pecadores e todos que não concordam com você. Mas ela é completamente insensível para com a dor de um homem que está ali paralisado e mendigando, porque a paralisia não era apenas uma limitação física naquela época, era também uma limitação social e até espiritual por conta dos vários preceitos, dos vários tabus religiosos daquela época. Então ela é completamente sensível, sempre foi assim, infelizmente continua sendo. E por fim, em quarto lugar, uma religiosidade adoecida, ela se alimenta da tragédia. Lá no versículo 25, diz assim, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Aí o texto vai finalizar dizendo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Não se engane com essa expressão todos, o todos aqui não é um todos sem exceção. É um todo sem distinção, ou seja, significa que as pessoas que estavam ali, os comuns, elas ficaram estupefatas e maravilhadas com o milagre que havia acontecido. Mas os religiosos, como em outras ocasiões, ficaram muito chateados com aquilo. Por quê?
Porque na visão deles, Jesus não tinha autoridade para fazer aquilo, mas apenas os sacerdotes, as pessoas autorizadas. É assim que age a religiosidade. Presta atenção nisso. A religiosidade precisa da tragédia para se manter como tal, para se manter válida. Ela precisa do inferno para poder manter as pessoas presas a si mesmo e amedrontadas e buscando arduamente. Que se usamos expedientes para manter as pessoas presas a nossa religião, isso não procede do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho que na verdade liberta, é o Evangelho que nos coloca diante da graça de Deus. Então, para aquelas pessoas, os religiosos, era escandaloso um paralítico carregando a sua maca. O correto para a religiosidade era a maca que carregava um paralítico. O correto da religiosidade são as muletas. O correto do Evangelho é que nos libertemos das muletas e caminhemos pela graça de Deus com os braços dados com o Altíssimo em direção ao alvo que é o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos ajude e nos inspire a buscarmos a vida com uma religiosidade sadia, uma religiosidade centrada na pessoa de Jesus. Um abraço. Que Deus nos abençoe.